Muita paz a todos e todas. O nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo hoje vai nos falar das reuniões. Aqui está o título Reuniões Espíritas, mas podem ser reuniões cristãs, aquelas feitas em nome de Jesus. E eu vou além, acredito que até outras reuniões que não sejam cristãs, que sejam budistas, que sejam teosofistas, que sejam do candomblé, mas qualquer reunião que esteja com a intenção do bem, com a intenção do amor. Porque onde tem a intenção do amor, Jesus está. Seja ateu, seja de qualquer outra religião. Então, qualquer reunião que tenha essa intenção do amor divino é uma reunião cristã, podemos dizer assim, porque Jesus é a representação do amor para a gente. Mas o título aqui está Reuniões Espíritas. E ele pega um trechinho aqui de Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Mateus que falou essa passagem, né, representando o que Jesus disse na época. Né? Ele fala aqui de 2 ou 3 pessoas porque está se falando das reuniões que se fazem nessa busca de entender Jesus, de entender o divino. Mas aqui adiante, a gente vai ver, ele vai dizer que não quer dizer que se uma pessoa sozinha estiver em oração, os bons espíritos, em nome de Jesus, não estejam no lugar. Claro que estarão. Mas ele está falando aqui da influência que um tem sobre o outro e do reforço dessa energia nas reuniões. Certo? Então vamos aqui um prefácio. Nós estamos entrando numa fase em que ele que eu digo o Evangelho, os Espíritos, vai fazer uma explicação do tema em que se quer orar e depois ele vai dar sugestões de oração. Aqui hoje a gente vai fazer um entendimento das orações, das preces para abrir uma reunião dessa e encerrar uma reunião dessa. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se acharem materialmente juntas. Então não basta estar ali na presença física, fazer uma reunião numa sala, num templo, na igreja, num centro, estar ali fisicamente reunidos. A reunião em si, a essência dela não é essa, estarem materialmente juntas. É preciso que estejam espiritualmente em comunhão de intentos, quer dizer, de intenções e de ideias para o bem. A intenção é tudo. Tudo que se faz, o verdadeiro sentido daquilo que se está fazendo é a intenção. As pessoas que têm a malícia, às vezes, está fazendo uma coisa, mas não está mostrando a verdadeira intenção no que faz, no que diz, no que propõe. Então a intenção é tudo. Então nessas reuniões, a intenção vai contar muito, a intenção dos que estão ali juntos. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na assembleia, na reunião. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual, o que a gente chama de perispírito. É o corpo espiritual que o apóstolo Paulo falou. É o corpo em que vamos quando sairmos desse, quando desencarnarmos. É esse corpo que a gente prossegue na vida. E sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los se tornassem visíveis. Olha só, ele está dizendo que os bons espíritos, né, os espíritos já muito evoluídos moralmente, né, e de conhecimento, eles comparecem à nossa reunião com o seu corpo perispiritual. Eles chegam e estão no ambiente.
Está dizendo que se a gente pudesse vê-los, veríamos a sua aparência física, como um parente nosso desencarnado que vem para a reunião. Se já foi iluminado, vem nos instruir. Se ainda for um necessitado como nós, vem estudar conosco. Se pudéssemos ver, veríamos com a aparência que os conhecíamos. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possui o dom da ubiquidade e que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que envie a cada um desses lugares um raio de suas mentes. Ubiquidade é a capacidade de estar presente em toda parte, né? Quanto mais evoluído o espírito, mais lugares ele pode estar ao mesmo tempo. A presença em todos os lugares. Né? Jesus pode estar presente em qualquer ponto do planeta ao mesmo tempo. E quando a gente fala de espírito evoluído, é sempre bom dizer que a evolução espiritual significa a evolução moral e o conhecimento da natureza, das coisas da vida, muito além do que a nossa ciência já conhece. Porque a nossa ciência são de espíritos ainda limitados, como nós aqui da Terra, né? E quando a gente fala de evolução moral, estamos falando de capacidade de amar, de viver numa ética cristã. Então, junta esses dois pilares, conhecimento e amor, intelectual e moral. Isso é evoluir. Não existe espírito evoluído que não ame. Se ele for violento, se ele for ruim, se ele for malicioso, ali não está o amor. Dizendo as palavras acima transcritas, quer dizer, o que Mateus falou ali, onde houver dois ou mais, eu estarei. Né? Dizendo essas palavras, quis Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnam, pois, em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Então essa fala, que eu sempre pensei nela, né? Quando falar, onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estarei aí. Mas eu sempre questionei, se tiver um só em oração, ele estará também. Mas aqui está se tratando da reunião, quando um dá força ao outro, quando um incentiva o outro, quando os dois, em intenção e pensamento, se reúnem para crescer espiritualmente. 2, 3, 20, 200, seja lá quantos forem. Mas ele fala que a verdadeira reunião estará acontecendo ali daqueles que têm a intenção, que estão em sintonia de propósito. Então, numa reunião pode ter 20, mas ali realmente reunido espiritualmente pode ter 5 ou 6. Os espíritos de luz estarão ali, incentivando esses. Ora, para isto basta que elas sejam 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram cada uma por seu lado, embora dirijam-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamento, sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Então, se as pessoas da reunião tiver cada uma com um pensamento, cada uma com uma intenção, ali não será uma reunião, será uma oração de mentes individuais, cada um para si. E o mais importante aqui é a boa intenção, é o sentimento bom. Se olham com prevenção, com ódio, inveja, ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Então aqui está chamando bem a atenção daquelas reuniões que são feitas, seja na casa espírita, seja em outra, em que
estão ali guardando ódio, inveja, raiva uma pessoa da outra, dentro do templo, dentro da igreja, dentro do centro, onde for. Se ali tem esse sentimento negativo, está jogando ali vibração, sintonia, pensamentos contrários às intenções do bem. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião, não tendo esta por verdadeiro motivo. Existe muita gente ainda, nós às vezes ainda estamos reunidos apenas por rotina, por uma postura social, para alimentar uma persona de que é uma pessoa de fé. Vai para a igreja, vai para o centro apenas por um costume, mas não se faz verdadeiramente presentes. Isso não significa que ele se mostre surdo ao que ele diga uma única pessoa. Olha aqui o que eu falei, que a gente ia comentar. Não significa que os bons espíritos, em nome de Jesus, não atenda quando uma pessoa sozinha estiver orando. E se ele não disse, atenderei a todo aquele que me chamar, quer dizer, ele está dizendo, ele não disse dessa forma, é que antes de tudo exige o amor do próximo. E desse amor mais prova podem dar-se quando são muitos que se exoram, né, que se reúnem com a exclusão de todo o sentimento pessoal e não um apenas. Então aqui ele explicou por que Jesus falou 2 ou 3. Porque quando estamos reunidos, estamos exercitando esse amor ao próximo. Se eu estou sozinho, eu não tenho o próximo. Então foi um incentivo dessa reunião em comunhão de boas intenções. Segue-se que se numa assembleia numerosa, quer dizer, numa reunião cheia, né, somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egóicos ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não, se dentro daquela reunião algumas pessoas estão realmente na comunhão de boas intenções, os bons espíritos estarão ali colhendo a sintonia desses. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Então, não são as atitudes exteriores, né? Aquela coisa que é uma rotina, que é um dogma para se fazer naquela reunião, que vai realmente caracterizar uma reunião cristã, mas sim a vibração que está ali. Se fizermos uma reunião cheia de rotina, cheia de costumes, né, com atitudes apenas exteriores, mas se a vibração, se o sentimento não está presente, aquilo é apenas um teatro. Tal o caráter que se deve revestir-se às reuniões espíritas ou cristãs ou de qualquer outra religião sérias, aquelas que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Então entendemos agora o que é uma reunião de oração, uma reunião de evangelho, uma reunião realmente cristã, quando as intenções, o sentimento, a vibração está ali. Sentimento, vibração, intenções, é tudo. Em qualquer coisa que a gente faça na vida, em qualquer mão estendida, em qualquer caridade, em qualquer auxílio, a intenção verdadeira, o motivo, a vibração, é a essência da atitude, sempre, principalmente nas orações. Na próxima, a gente vai aqui estudar a prece de abertura e a prece de fechamento das reuniões de estudo. Que Jesus nos abençoe e que nossos pensamentos possam sempre dar sintonia aos bons espíritos dentro de nossa casa e em nossa vida. Até o próximo.